Fala galera, tudo bem com vocês? Essa nossa aula vai tratar sobre um assunto muito importante, que são as funções e reações inorgânicas, tá bom? E um primeiro detalhe, para que esse contexto fique fácil para todo mundo entender, é que quando nós falamos em funções, nós estamos falando de classes de substâncias químicas com características em comum, tá? Então existe uma classe. Existem classes, melhor dizendo, de substâncias químicas que têm características em comum, tá? E são algumas delas, mas dessas algumas eu vou destacar com vocês 4. Os ácidos, as bases, os sais e os óxidos, não necessariamente nessa ordem. Vamos lá? Vou começar primeiro com os ácidos. Ácidos, pessoal, são substâncias que liberam íons H+ em meio aquoso. Essa é a definição de ácidos segundo Arrhenius. Tá? Então, ácidos são substâncias que liberam íons H+ em meio aquoso, tá bom? E, pessoal, de modo geral, os ácidos são compostos moleculares, ou seja, de modo geral, os ácidos são formados por ametais, sendo que na fórmula dos ácidos, quando a gente escreve a fórmula deles, nós colocamos o H na frente para definir o hidrogênio ionizável para os ácidos inorgânicos. Então, por exemplo, o HCl é um ácido inorgânico. O H2SO4 é um ácido inorgânico. Tá vendo que, independentemente da forma desses dois exemplos que eu vou destacar com vocês, na fórmula deles o H aparece na frente? Tá vendo? Tá? E esse grupo de ácidos aqui que eu desenhei desse lado de cá são chamados hidrácidos, que são os ácidos sem oxigênio. Para essas substâncias que são ácidos sem oxigênio, o nome delas é assim: ácido, o nome do elemento, mais a terminação hídrico. Hídrico é o ácido, esse hídrico no final do nome significa que na fórmula o ácido não tem oxigênio. Por exemplo, o HCl, que é o ácido clorídrico. Clorídrico, tá vendo? O hídrico indica que na fórmula dele não tem oxigênio, tá? E quando o ácido clorídrico, que é, por exemplo, um dos ácidos presentes no suco gástrico que está no estômago da gente, quando o ácido clorídrico está em meio aquoso, esse AQ minúsculo significa que está dissolvido em água, o ácido clorídrico, como é um ácido, ele tem a característica de liberar esse H na forma de H+. Ou seja, o ácido clorídrico em meio aquoso, ele se transforma em H+ aquoso e Cl- aquoso. Cl- é o ânion proveniente da ionização do ácido, do H+ que vem do ácido, tá bom? Então, sai H+, sobra Cl-. Cl-, inclusive, é o ânion cloreto. Tá bom? Agora, tem os ácidos sem oxigênio e tem os ácidos com oxigênio. Ácidos com oxigênio, de modo geral, são chamados de oxiácidos, tá? Oxiácidos ou ácidos oxigenados, tá? É uma nomenclatura mais moderna. Não confundam os oxiácidos com os óxidos ácidos que nós vamos ver logo mais para frente. Ok? Então, oxiácidos são os ácidos com oxigênio e aqui eu destaquei os mais importantes: o ácido sulfúrico, o ácido fosfórico, o ácido perclórico, o ácido nítrico e o ácido carbônico, tá bom? Os ácidos com oxigênio também ionizam e liberam íons H+ em meio aquoso, é tudo a mesma coisa. Então, o ácido sulfúrico em meio aquoso libera 2 íons H+, ele pode ionizar totalmente, mas ele pode não ionizar totalmente. Mas nesse exemplo aqui que eu escrevi, eu coloquei o ácido sulfúrico ionizando totalmente e ao ionizar os 2 hidrogênios, os 2 H+, o ânion proveniente da ionização do ácido sulfúrico é esse aqui, SO4 2-, que é o sulfato, tá? Então, o ácido sulfúrico, melhor dizendo, libera 2 H+ e sobra o ânion sulfato. E, pessoal, de modo geral, os ácidos, independentemente deles serem com oxigênio ou sem oxigênio na sua nomenclatura, na sua fórmula, independentemente, eles geram soluções eletrolíticas. São substâncias que em meio aquoso liberam íons. E quanto mais íons tem em solução, mais a solução é eletrolítica, ou seja, mais a solução conduz corrente elétrica.
Dos ácidos, então, nós temos um detalhe importante para os ácidos com oxigênio, que é o detalhe da nomenclatura deles, tá? Para os ácidos com oxigênio tem uma nomenclatura, tá? Não sei se vocês observaram naquele exemplo anterior, mas se não observaram, eu vou mostrar aqui para vocês. A nomenclatura é o seguinte, ela segue a seguinte lógica. Peguei o cloro como exemplo. O cloro é um elemento da coluna 7A, ou seja, o cloro ele pode ter, quando ele é um oxiácido e o cloro é o elemento que está no meio, ele pode ter 4 valores de cargas, de NOxes. Tá? O NOx do cloro pode ter 4 valores, mais 7, mais 5, mais 3 e mais 1. É fácil, é só pegar o 7 da 7A e ir tirando 2. Ele pode ser menos 1 também, mas o cloro menos 1 não forma oxiácido. Tá? Então, para os oxiácidos, como são 3 elementos, o elemento do meio, que é o cloro, ele pode ter NOx. Você pega a coluna 7A e vai tirando 2 em 2 até chegar no menor de todos, mais positivo, ok? Tem alguns detalhes que isso varia um pouco, tá, gente? Então aqui, nesse vídeo, o meu objetivo é falar de uma forma geral, tá? O cloro com maior NOx, ele ganha o nome de ácido per o nome do elemento ico, tá? Com o menor NOx de todos é hipo, o nome do elemento oso. Intermediário, o mais 5 vai ser ico, mas sem o per na frente. E para baixo vai ser oso, mas sem o hipo na frente. Por exemplo, HClO4. O cloro aqui é mais 7. Então esse é o ácido perclórico, tá? Porque o cloro tem a maior NOx. Mais 5 clórico, mais 3 cloroso, mais 1 hipocloroso, ok? Aqui eu coloquei separado, mas é juntinho, tá? Agora do lado de cá, eu peguei um elemento da coluna 5A, por exemplo, o nitrogênio, tá? Peguei o nitrogênio como situação para exemplificar esse de cá. Aí é o seguinte, o nitrogênio 5A, ele pode ter o NOx mais 5 mais 3, tá? Aí o mais 5 maior de todos termina com ico e o menor de todos com oso. Só que nesse caso, como só tem 2 valores de NOx possíveis, só vai ser ico ou oso, tá? Não vai ter nem o per e nem o hipo. Então nesse caso, o HNO3 ele tem o valor de NOx para o nitrogênio de mais 5. Então ele é o ácido nítrico. Já o HNO2, o valor do NOx do nitrogênio é mais 3. Então ele é o ácido nitroso. Tá bom? E nessa segunda parte da nossa aula, o que é mais importante é identificar esses ácidos como eles, em relação à força deles. Força no sentido de a capacidade deles liberarem íons H+. E aí é o seguinte, gente, tem uma forma que, de maneira geral, funciona muito bem para a gente identificar a capacidade de ionização deles, que é a seguinte, pega o número de oxigênios menos o número de hidrogênios ionizáveis. Se esse valor der 0, o ácido é fraco. Se der 1, ele é moderado, mas cá entre nós, pode considerar como fraco também. E se der 2 ou 3, esse ácido é forte. Quer ver um exemplo? O ácido nítrico. Número de oxigênios, 3. Número de hidrogênios ionizáveis, 1. 3 menos 1 vai dar 2. Ácido nítrico é um ácido forte. Agora do lado de cá, vamos pegar esse exemplo aqui, ó, o ácido hipocloroso. Deixa eu só consertar isso aqui, pessoal. O hipo aqui, ele fica coladinho do nome. Pronto, ficou mais bonitinho assim. O ácido hipocloroso. Número de oxigênios, 1. Número de hidrogênios ionizáveis, 1. Então, 1 menos 1, 0. 0 significa que o ácido hipocloroso é um ácido fraco. Função inorgânica 2, a segunda que nós vamos discutir aqui, tá? São as bases ou hidróxidos, tá? Então vamos lá. Ácidos liberam H+ em meio aquoso, bases liberam OH- em meio aquoso, segundo a definição de Arrhenius. E de modo geral, gente, as bases são compostos iônicos, ou seja, bases são formadas por um metal com OH-, um cátion metálico com OH-. O sódio é o metal da coluna 1A, então vai ter carga mais 1, Na+, OH-, hidróxido de nome do metal. Simplesmente assim. O cálcio é o metal da coluna 2A,
Então, quando a gente escreve a fórmula do composto iônico formado por esses dois, nós vamos ter assim, ó, cálcio 2 mais OH menos hidróxido de cálcio, ok? E aí, pessoal, quando a gente tem uma base em meio aquoso, essa base dissocia, ou seja, libera os íons. E a solução aquosa proveniente da dissociação de uma base, ela é uma solução eletrolítica, ou seja, é uma solução condutora de corrente elétrica. Tá? Então, por exemplo, no caso do NaOH, que é o hidróxido de sódio, quando a gente escreve e fala nomenclatura de compostos iônicos, nós falamos sempre o nome do ânion e depois o nome do cátion, hidróxido de sódio. Quando o hidróxido de sódio está em meio aquoso, os íons dissolvidos na solução aquosa são capazes, têm a propriedade de conduzir corrente elétrica. Ou seja, uma solução básica é uma solução eletrolítica, tá bom? E aí, pessoal, muito importante, e se eu pegar um ácido e juntar com uma base? Quando eu tenho uma reação química, aí a gente tem a primeira reação química. Quando nós temos uma reação química de um ácido com uma base, forma água mais um sal. Por exemplo, HCl. O HCl, ele libera H+. O NaOH, ele libera OH-. Ácido e base. Aí o que acontece? O H+ e o OH- vão formar água. Então a gente fala que neutraliza. Então se eu tenho um meio ácido e eu jogo uma base, a base vai neutralizar a acidez e vice-versa. Tá? Aí o que sobrou? Sobrou o Cl, que é o Cl-, e o Na, que é o Na+. Na+ e Cl- formam o sal, que nesse caso é o sal de cozinha, cloreto de sódio, mas sal, igual eu vou comentar com vocês logo mais para frente, é uma função inorgânica, ou seja, existem vários tipos de sais. A terceira função inorgânica é a função óxidos, é a função óxido. Os óxidos são compostos binários, ou seja, formados por dois elementos, sendo que um deles é o oxigênio. Só que no caso dos óxidos, pessoal, a carga, o NOx do oxigênio, ele tem que ser -2 sempre, tá? E a gente vai ter dois tipos de óxidos, os óxidos iônicos e os óxidos moleculares, tá? Os óxidos iônicos são sólidos a temperatura ambiente, como a maioria dos compostos iônicos são, tá bom? E eles são formados, como é a ligação iônica e tem que ter oxigênio, o cátion que vem na frente geralmente é um metal, tá? Então, por exemplo, se eu tenho o Na, que tem cátion, que é um cátion da coluna 1A, ou melhor dizendo, que é o metal da coluna 1A, que quando forma um cátion fica com carga +1, então a fórmula fica Na2O, e esse aqui é o óxido de sódio. O CaO é porque o cálcio é um metal da coluna 2A e carga +2. +2 menos 2, 0. Então esse aqui é o óxido de cálcio, tá? Óxido de cálcio é o CaO, tá bom? E aí, pessoal, um detalhe importantíssimo, eles são sólidos a temperatura ambiente. E quando eles reagem com a água, eles formam bases. Então, por exemplo, esse aqui, óxido de cálcio, é o que a gente compra, às vezes, em lojas especializadas, que é a chamada cal, tá? Ou cal virgem, cal. Talvez o nome cal seja por causa da fórmula, né? Talvez seja o dia a dia, coloquialmente falando. Mas o óxido de cálcio é a cal ou cal virgem. Quando você pega a cal virgem e joga na água, ela reage com a água formando uma base, que é o CaOH2, que é chamada de cal hidratada, tá? Então, se eu tiver um meio muito ácido, uma solução muito ácida, eu posso jogar cal, porque a cal vai neutralizar o ácido, tá? Isso acontece porque a cal, de modo geral, vai se transformar em hidróxido de cálcio e o hidróxido de cálcio, que é uma base, vai neutralizar o ácido, tá? Então esse esqueminha que eu falei para vocês, ele é muito importante. Lembrar da cal virgem e da cal hidratada, e eu posso neutralizar ácidos utilizando óxidos iônicos ou ainda eu posso neutralizar ácidos utilizando
óxidos iônicos dissolvidos em água, ok? Por sua vez, os óxidos moleculares são gases a temperatura ambiente e compõem a atmosfera terrestre, naturalmente ou artificialmente, tá? E eles são formados por um A metal mais oxigênio, sendo que eu coloquei aqui dois exemplos, o CO2 e o SO3. Para óxidos moleculares, nós utilizamos na nomenclatura, prefixos mono, di, tri, tetra, penta, para indicar a quantidade de elementos que formam a substância química, ou no caso, os óxidos. Por exemplo, CO2 é o dióxido de carbono, porque são 2 oxigênios. SO3 é o trióxido de enxofre, porque são 3 oxigênios. Nota aqui comigo o seguinte: para os óxidos iônicos não precisa desses prefixos, não utilizamos prefixos para os óxidos iônicos. A gente só usa esses prefixos di, tri, tetra, penta, hexa, etc. para óxidos moleculares, tá? E pessoal, o mais importante é que esses óxidos moleculares, ao reagirem com a água, formam ácidos. Quando eles reagem com a água, eles formam ácidos. Não são todos os óxidos moleculares que reagem com a água, não. São alguns. Quando eles reagem com a água, eles formam um ácido, tá? Por exemplo, o que acontece na formação ou no agravamento da chuva ácida. Se a atmosfera tem trióxido de enxofre, SO3, que está na atmosfera, ou então pode ser natural, ou então, melhor dizendo, pode ser artificial. Se eu queimo muitos combustíveis com enxofre, eu aumento a quantidade de trióxido de enxofre na atmosfera. Esse trióxido de enxofre reage com a água da chuva, fazendo com que aconteça uma reação química, fazendo com que a água da chuva carregue ácido sulfúrico, ou seja, a formação da chuva ácida se dá através da reação química dos óxidos moleculares com água, tá? Essa aqui é um exemplo de situação que acontece naturalmente, mas que vem se agravando pelo aumento de trióxido de enxofre na atmosfera. Algumas situações importantes a se destacar. Duas delas. NH3 é a amônia e é uma base. Note que não é composto iônico, tá? E nem tem OH, mas é uma base. É porque existem as chamadas bases de Lewis, tá? É um conceito ácido-base diferente do conceito de arrênios, mas vale destacar que a amônia é uma base. Numa próxima aula discutiremos isso. A amônia é uma base. Por quê? Quando eu pego a amônia e jogo na água, a amônia reage com a água formando hidróxido de amônio, que apesar de não ser formado com cátion metálico, ele se comporta na forma de liberar íons OH- e meio aquoso. Ou seja, a amônia deixa o meio básico, tá bom? Da mesma forma que tem essa situação, digamos assim, especial da amônia, eu quero destacar com vocês essa situação. Muita gente bate o olho aqui e fala assim: olha, termina com OH base. Falso. Para ser base tem que ser composto iônico, ou seja, tem que ter um cátion metálico ou essa situação especial do amônio, tá? Isso aqui não é uma base, porque é formado apenas por ametais. Isso aqui é um composto molecular, tá? Depois, se vocês quiserem, tem uma aula que eu falei sobre as funções orgânicas. Estou citando isso para vocês porque o CH3COOH, que é o ácido acético, é um ácido orgânico. Os ácidos orgânicos terminam com OH. Mas aí muita gente me pergunta, como é que eu vou saber que isso aqui é um ácido e não uma base? Porque bases têm que ser compostos iônicos, ou seja, metal OH. Isso aqui é um composto molecular. Toda vez que você tiver essa parte hidroxila, esse OH em moléculas, isso mostra pra gente que essa molécula pode ter uma capacidade de liberar íons H+. O ácido acético, ele é um ácido mais fraco comparado aos ácidos inorgânicos, mas ele é ácido, tá? É o principal constituinte do vinagre. O hidrogênio ionizável do ácido acético é o hidrogênio do OH, ou seja, vai ser o hidrogênio que vai sair na forma de H+, tá? E aí, pessoal, ácidos, bases, sais, óxidos, ácidos, bases, óxidos e sais.
Sais são compostos iônicos e eu coloquei alguns aqui para mostrar para vocês. NaCl, cloreto de sódio, ânions sem oxigênio, o nome deles termina com eto, cloreto de sódio. Esse ânion aqui, SO4 2- é o sulfato, então sulfato de potássio. Esse aqui, que é o CO3 2- é o carbonato, então esse aqui é o carbonato de lítio. NO3- é o nitrato, então nitrato de prata. HCO3- é o bicarbonato, ou seja, bicarbonato de sódio. E K3PO4 é o fosfato de potássio, porque o PO4 3- é o ânion fosfato. Ou seja, pessoal, se aqui a gente tem os ânions mais importantes, eu resolvi destacar quais são esses. Então vamos lá. CO3 2- carbonato, HCO3- bicarbonato, NO3- nitrato, PO4 3- fosfato, SO4 2- sulfato, e esse X- é porque o X aqui são os ânions sem oxigênio, o nome deles termina com eto. Um grande amigo meu, um cara que eu admiro demais, professora Djalma, diz o seguinte: esses aqui são os ursinhos. Ele, quando fala isso, quer dizer que esses ânions, nós que vamos fazer o Enem, temos que saber, porque são esses ânions que vão aparecer nas provas de vocês, ok? Pessoal, algo muito importante, que é a solubilidade dos sais. Alguns sais, eles são solúveis e alguns são insolúveis. Nem todos os sais são solúveis em água. Por exemplo, o cloreto de sódio é solúvel em água. Agora, o carbonato de cálcio não. Tá? Como saber? Bom, para saber, existem tabelas gigantescas com a solubilidade de todos os íons na água, de todos os compostos iônicos, melhor dizendo, na água, tá? Uma tabela gigantesca. E eu resolvi resumir essa tabela aqui para vocês de uma forma bem simplificada, que é a seguinte. Por exemplo, nitrato e o acetato são sempre solúveis. Esse tem que guardar, principalmente o nitrato. Então guarda aí de uma vez. Todos os nitratos são solúveis, ok? Agora, de resto aqui para baixo, pessoal, a gente não tem tanta coisa assim, tantos detalhes importantes assim não, exceto os carbonatos. Os carbonatos são solúveis, os de amônio e os de cátions da coluna 1A. Mesma coisa com os sulfatos, que são solúveis, os de amônio e dos cátions das colunas 1A. Então, por exemplo, vamos supor, apareceu assim, que é o exemplo que eu acabei de citar. CaCO3, carbonato de cálcio, principal constituinte dos ossos e dos dentes. É um carbonato de metal da coluna 2A, tá? Então ele é insolúvel, beleza? Porque ele não se enquadra nessa regra aqui, ó. Beleza? Já, por sua vez, vamos supor, se aparecer assim, ó, nitrato de prata. Nitrato, todos os nitratos são solúveis, tá? Então, essas são regrinhas, digamos assim, importantes, mas eu destacaria para vocês essas duas, a do nitrato e a do carbonato, tá? Para terminar, cloretos, brometos e iodetos são insolúveis, os de prata, os de mercúrio e os de chumbo. Sulfatos são insolúveis, os de cálcio, os de estrôncio, os de bário, coluna 2A, os de mercúrio e os de chumbo, tá bom? Aí, pessoal, tem dezenas de outras situações. Aqui eu só estou destacando, digamos assim, as mais importantes. Para finalizar, pessoal, dos sais, nós temos as seguintes reações que são muito importantes. Sais de carbonato ou bicarbonato, quando reagem com ácidos, formam água, CO2 e um outro sal, tá bom? Então, por exemplo, bicarbonato de sódio, quando eu jogo no vinagre, que é ácido acético, acontece a reação química entre o ânion bicarbonato e o H+, o bicarbonato e o H+ reagem entre si. Nessa reação química forma o ácido carbônico, que por ser instável vira CO2 mais água. Ou seja, toda vez que eu tenho um sal de bicarbonato em um ácido,
vai produzir CO2 mais água mais um outro sal, de acordo com aquele esquema ali em cima. Tá? Por exemplo, colocar bicarbonato de sódio no vinagre. Ou então, por exemplo, pegar um ácido, e eu coloquei aqui o ácido clorídrico, na presença do carbonato de cálcio, que, por exemplo, forma ossos e dentes. Tá? Se eu pegar um osso, por exemplo, e colocar num ácido, vai começar a borbulhar um gás, e o gás é CO2. Isso porque, nesse caso, o carbonato reage com H+, carbonato reage com H+, formando o ácido carbônico que produz CO2 e água. Tá? Então, acaba que o carbonato neutraliza o H+, formando CO2 e água, e sobra o cálcio 2+, e o Cl-, que vira cloreto de cálcio. Tá? Importante, pessoal, toda vez que falar que tem um sal de carbonato ou bicarbonato e falar que tem um gás, o gás é CO2. Ok? Bom, pessoal, essa é a nossa aula de funções e reações inorgânicas. E eu gostaria que vocês dessem um like no vídeo, que divulgassem esse vídeo para os amigos de vocês e nós nos vemos numa próxima aula. Valeu!